Antes de irmos para a palavra, coloque a mão sobre a sua cabeça. Se for possível, repita assim: Senhor Jesus, eu entrego os meus pensamentos e a minha mente ao Senhor. Quero ouvir a sua voz e a sua palavra nesta noite, no nome de Jesus. O Senhor me mostra que eu não sei se é apenas uma pessoa ou algumas pessoas, mas entraram aqui hoje com uma mente obstinada, e o Senhor diz que Ele vai quebrar correntes nesse lugar. Que a palavra dEle é poderosa para quebrar todo o jugo. E que aqueles que desejam estar com Ele, vão viver com Ele e vão entrar naquilo que Ele deseja, que é bom. E antes de eu dar continuidade na palavra, eu não sei exatamente qual é essa obstinação. Mas tem algumas pessoas que chegaram aqui obstinadas a fazer algo, e o Senhor está dizendo: eu vou quebrar e eu vou colocar no lugar certo. Está dizendo: você vai sair dessa obstinação. Amém? Uau, que presença, né? Dá vontade de parar? Não dá? Abre sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 6, por gentileza. Obrigado, Jesus, por quebrar todas as barreiras da impiedade. Obrigado, Jesus, por quebrar as barreiras de Satanás sobre todos os filhos que se prostram ao Senhor. Vocês colocam no telão para mim também, por gentileza, Josué capítulo 6, a partir do versículo 22. Isso. Oi, Jéssica. Você sabia que você é uma princesa de Jesus? Você é muito amada, filha. Você pode aplaudir Jesus pela vida da Jéssica? Sabia que a gente pode celebrar a Jesus pela vida dos nossos irmãos? Ela é um presente de Deus para mim. Você é um presente de Deus para mim, para minha casa, para minha família. Amém? Jesus, Ele é justo, Ele é forte, violento em cuidado, mas Ele é amor para todos aqueles que se rendem. Josué 6, a partir do versículo 22, vou ler na minha Bíblia, diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra. Não, perdão, eu vou voltar um pouquinho para trás, tá? Então colocam lá no telão para mim também. Josué 2, a partir do versículo 1. Isso, volta lá na sua Bíblia também, Josué 2, a partir do verso 1. E antes de eu entrar aqui na palavra, nessa que nós vamos ler, eu acredito que você se recorda da história de Moisés, que muitas vezes nós pregamos aqui. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Josué é aquele rapaz que quando a gente lê a história de Moisés, a gente vai ver que Moisés ia para uma tenda, aonde ele tinha um encontro com a presença do Senhor, e a palavra diz que ele ficava frente a frente com o Senhor, como quem fica com um amigo. A palavra diz que todos que estavam ali no deserto viam viam Moisés indo para a tenda, e todos saíam para fora da sua tenda quando viam Moisés indo para a tenda. Josué, porém, era aquele que ficava do lado de fora da tenda de Moisés, aonde ele estava com Deus, e aonde ele pensava: uau, eu quero viver o que Moisés vive com o Senhor. Ele não era um usurpador, ele não queria o lugar do seu líder, mas ele era alguém que, assim como Eliseu era com Elias,
ele era alguém que servia a Moisés porque sabia o que Moisés carregava. Josué era um homem de honra. E quando você se lembra da história de todo o povo do Senhor no Egito, saindo do Egito, indo para o deserto, eles estavam a mando do Senhor para conquistar uma terra prometida. Eu não sei você, mas eu tenho uma terra prometida. O Senhor os tirou do Egito, os levou num caminho no deserto e falou para todo aquele povo: eu vou colocar vocês numa terra prometida. Tem um louvor que eu não sei se o Alcimar conhece, que é eu vou para Canaã. Como que é? O meu novo lar. Como que canta, gente? Vocês conhecem? Meu novo lar é Canaã. Conhece esse? Como eu não canto nada, eu não posso cantar nem um pedacinho. Se alguém conhecer, dá uma palhinha. E meu novo lar é Canaã. É antigo já. É antigo, esse louvor é bem antigo. Como que é, pastor? Ah, canta aí. Esse aí mesmo. Conhece, pastora Sulamita? Como que é? Canta aí. Eu não vou cantar no microfone para passar vergonha. Não sou tão corajosa assim. Caminhando eu vou para Canaã, o meu novo lar é Canaã. O Senhor está tirando um povo que estava escravo no Egito. Agora eles têm que passar por um deserto, mas há uma terra prometida. Quem conhece a história sabe todo o percurso que eles correram nessa história. O caminho se tornou mais longo por causa de desobediência. Quando se olha no mapa, a gente vê que do Egito a Canaã, o caminho não era tão distante. Porém, eles ficaram 40 anos no deserto. Porque eles eram um povo que estavam ainda com uma mente escrava e com uma ação obstinada. E é por isso que nessa noite o Senhor está quebrando mentes obstinadas. Porque quem anda em obstinação não chega na terra prometida. Só chega na terra prometida quem anda em propósito. Ok? Então eles estavam ali percorrendo aquele caminho. E naquele povo existia um moço chamado Josué, que acreditou em Moisés e acreditou em tudo o que o Senhor tinha com Moisés. Então automaticamente ele estava acreditando em Deus. Por isso que quando Moisés entrava para a tenda para conversar com o Senhor como um amigo face a face, Josué ficava do lado de fora da tenda esperando. Uau, talvez só para carregar a pasta de Moisés, a maleta de Moisés, a capa de Moisés, só para carregar. Ele estava como um servo. É esse mesmo Josué que se passam tempos depois, Moisés fala: olha, vão lá espiar a terra de Canaã. É esse mesmo Josué, junto com um outro homem chamado Caleb, que vão espiar a terra de Canaã, com mais 10 homens. Foram em 12 ou foram em 10? 12? Pedi colinha do pastor. Foram espiar a terra de Canaã. 10 voltaram, olharam para a terra prometida e falaram assim: naquela terra tem gigante. Naquela terra tem muito problema. Naquela terra tem muito obstáculo. Canaã era a terra prometida. Porém Josué, quando ele volta, ele e Caleb dizem para Moisés: aquela terra emana leite e mel. Aquela terra tem cachos de uva que precisa de mais de um homem para carregar. Josué era aquele que aceitou a palavra vindo do Senhor para Moisés e entendeu que quem estava comunicando algo era Deus. Então quando ele olha para a terra prometida, ao invés de olhar os obstáculos, o que ele vê? O que ele vê? Ele vê as bênçãos. Ei, sabe o que essa palavra aqui neste exato momento está dizendo? Que tem filhos
Nós já temos uma terra prometida, que é o céu. Mas tem filhos que vão chegar na promessa. Tem uma promessa do Senhor aqui na terra. Estão prestes a chegar, mas estão apenas enxergando obstáculos. E o Senhor está dizendo: muda a sua perspectiva. Muda o seu modo de ver. Quando perguntarem para você, não fale dos obstáculos, fale das bênçãos da terra. Da terra que o Senhor vai te levar, da promessa que o Senhor vai te levar. Então esse Josué, quando este povo, por obstinação, não entra na terra prometida, a não ser aqueles que nasceram no deserto. Então entenda comigo, quem estava nascido lá no Egito, a partir da idade de 18 para cima, estava nascido lá no Egito. Estes não entraram na terra prometida. Quem entrou foram os filhos deles, que entraram na terra prometida. E Josué e Calebe. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre Josué e Calebe. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre Josué e Raabe. Nós nem vamos falar sobre Calebe. Eu ia entrar mais uma vez com vocês direto, só no texto que fala de Josué agora, assim como Moisés enviou espias e ele era um deles, que agora fala sobre Josué também enviando espias na terra. Mas sabe por que o Senhor me fez voltar ao texto atrás? Porque o Senhor está dizendo que existem algumas mentes obstinadas, que hoje é a noite de se render para Ele. Que hoje é a noite de olhar para a terra. Existem aqui homens e mulheres que vão se levantar como sucessores. E o Senhor está dizendo: não perca aquilo que eu estou te dando por distração, porque está olhando para problemas ou por confusão. Amém? Então até aqui eu creio que o Senhor falou uma parte daquilo que Ele quer falar. Agora em Josué 2 diz assim: do acampamento do Vale das Acácias, agora Josué, sucessor de Moisés, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. E ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram, eu não sei para onde foram. Mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o rio Jordão. Aqui então agora é Josué quem manda 2 espiões para espionar a terra que estava sendo conquistada. Que terra? A terra prometida. Esses 2 espiões, eles chegam na terra. Logo o rei daquela terra começa a ouvir que chegou 2 espiões. Então o rei começa uma procura. Mas a palavra diz que uma mulher prostituta. Eu não preciso dizer aqui o que uma prostituta faz, eu acho que você sabe. Ela hospedou esses 2 homens de Deus. Ela os colocou na sua casa. E ela os escondeu. Aí você pode se perguntar: pastora, por quê? E eu quero que você lembre bem esse nome, repete: Raabe. E você pode se perguntar: pastora, por que é que ela fez isso? Então nós vamos para o versículo 8 que diz assim: antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra
a vocês. Uau! Gente, aquela mulher pecadora de um outro povo, de uma outra nação, esconde 2 homens de Deus, olha para eles e diz: ei, eu sei que Deus deu essa terra para vocês. E ela ainda diz: eu sei que deu a vocês os israelitas, para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Então vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando a gente estava falando de Moisés. Você lembra quando eles saíram do Egito? Você lembra que quando eles saíram do Egito, eles se depararam com o mar, a qual na história a gente conhece como Mar Vermelho? Que todo o povo olhando para aquele mar vai até Moisés e diz: ei Moisés, como que nós vamos atravessar? Moisés então clama ao Senhor, e o Senhor diz a Moisés: Moisés, só fala a este povo que marche. Moisés então faz o que o Senhor o ordena fazer. O mar se abre de um lado, o mar se abre de outro lado, e o povo passa entre as águas. Essa história percorreu para todos os povos que estavam lá naquele. Eles não estavam juntos, mas a história foi propagada. Até que a história chegou em Jericó, e uma mulher prostituta chamada Raabe estava conhecendo essa história, e agora ela está temendo a Deus. E da boca dela saía: e todos nós ouvimos o que o Senhor fez por vocês. Sabe o que é interessante? Eu quero que você agora olhe para Raabe. Raabe nesse momento representa cada um de nós que antes não conhecíamos a Jesus. Cada um de nós que um dia ouviu falar dos feitos dele. E talvez você pode dizer: pastora, eu nunca me prostituí na carne. Mas todos nós, antes de Jesus Cristo, estávamos todos condenados ao mesmo destino. E a palavra diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas se você está aqui hoje, é porque um dia você ouviu falar de Jesus, e você ouviu falar dos grandes feitos dele. É porque um dia alguém pregou para você, e a palavra foi propagada, e você disse: ei, eu preciso desse Jesus. Raabe ouviu aquilo, e ela escondeu o povo na sua casa, e ela sabia que o povo de Deus ia conquistar aquela terra, porque já lhe era prometido. E então, ao invés de ficar do lado errado, ela pensou consigo mesma: eu vou ficar do lado certo. Eu não sei se você está entendendo, mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Aquela mulher, ela teve tanto temor, que ao invés de entregar os 2 espias do povo de Deus, ela chegou diante deles e disse: eu sei que Deus vai fazer. Agora eu quero falar com você que já conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Raabe teve fé, então é o seu momento de ter fé. Se Deus te prometeu, Ele vai fazer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A palavra diz que ela diz assim para eles: então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me
deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem com que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer e não vocês. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bom para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Eu vou pular agora para o versículo 17. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro da casa, a culpa será nossa. Uau! Agora sabe o que eu quero falar com você? O que eles falaram para Raabe amarrar na janela? Um cordão vermelho. Você sabe o que esse cordão vermelho representa para nós? O que ele representa para nós? O sangue de Jesus. Raabe aceitou a salvação para a casa dela. Raabe foi atrás da salvação para a casa dela. Sabe o que isso quer nos dizer? Quer dizer que outrora nós éramos pecadores, mas nós encontramos com um Cristo que nos lavou e nos deu perdão. Raabe agora tem um encontro com aqueles homens de Deus e eles dizem: amarrem um cordão vermelho. Quando nós viermos para conquistar a terra, eles disseram: nós vamos olhar para o cordão vermelho que está descendo aí da janela, Raabe, e nós vamos identificar que agora você é uma salva e faz parte dos nossos. Ei, eu não sei se você entendeu, porque se você tivesse entendido, você estaria vibrando. É a mesma coisa que o Senhor Jesus está dizendo: ei, eu volto para te buscar dessa terra, e agora você está lavado, remido, tem o sangue de Cristo, você é parte dos meus. Você não é mais condenado à morte, você não é mais condenado ao inferno. É por isso que a gente prega aqui e fala: nossa, algumas pessoas têm medo do apocalipse. E a gente fala: não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo, não. O julgamento não é para os filhos. O julgamento é para quem não quis o Pai. É para quem não quis o Cristo. Agora há um sinal em nós, e esse sinal é o sangue de Jesus. E sabe o que é interessante? Que Raabe, ela se preocupa. Ela não se preocupou só consigo. Ela podia ter dito: nossa, agora eu estou salva, coloquei um cordãozinho aqui na minha janela. Mas assim como nós, ela começou a dizer: ei, e meu pai? E minha mãe? E aqueles que eu amo? Talvez você está hoje aqui dentro da igreja dizendo: e o meu marido? E a minha mãe? E o meu pai? E a minha esposa? E aqueles que eu amo? E o Senhor está dizendo: ei, começa a convidar eles para entrarem dentro da casa, porque dentro da casa vai ter salvação. Começa a pregar para eles com a sua vida e dizer que quem estiver dentro vai ser salvo, mas quem estiver fora vai morrer. E talvez você vai dizer: pastora, como assim? Porque quem está dentro de Cristo está salvo para a vida eterna, mas quem está fora é morte eterna. E o Senhor está dizendo: ei, entra para dentro da casa. Entra para dentro da casa. E sabe o que é interessante dessa palavra? Que eles fazem ela jurar dizendo assim: olha, Raabe. Então ali tinha um cordão vermelho, ali tinha uma marca de promessa. É uma marca de promessa. A marca que Cristo colocou em nós é uma marca de promessa. Ali havia uma marca de promessa. E eles disseram: Raabe,
se você perseverar com essa marca de promessa, ninguém vai encostar na tua casa. Nós não vamos permitir. Mas sabe o que eles dizem? Eles dizem, mas não seremos culpados por aqueles que desejarem sair por livre vontade. Sabe o que o Senhor está nos dizendo hoje? Ele está dizendo, ei, fiquem dentro. Fiquem dentro. Há uma terra prometida. Há algo que o Senhor já fez por nós. Há uma aliança celebrada. Está diante de nós aqui à mesa uma aliança. Hoje nós vamos participar da mesa. E o vinho representa o sangue. E o pão o corpo de Cristo. Há um sangue, há uma marca, há uma promessa. A qual todos aqueles que estiverem dentro não serão condenados. E o Senhor hoje está falando com você que talvez estava tão longe dele, talvez estava tão distante, dizendo assim, para mim não tem salvação. E o Senhor está dizendo, ei, eu salvei a prostituta Raabe. Se você quiser e desejar, eu te salvo. Talvez tem pessoas dizendo, nossa, mas o meu pecado é muito grande. É porque você não conhece o tamanho do nosso Deus que perdoa pecados. Talvez tem gente dizendo, mas isso tudo que vocês vivem aí dentro não é para mim. E hoje o Senhor está dizendo, entra dentro dessa aliança, porque eu vou salvar você e sua casa. Há uma palavra sendo ministrada nesse lugar, e há uma pessoa específica. Essa palavra é para todos nós, mas o Senhor coloca no meu coração que há uma pessoa que hoje precisava ouvir essa palavra. Sabe o que é interessante? Se a gente for olhar para a vida de Raabe, talvez a gente olharia para ela e diria, não, ela não é digna. Mas aqueles homens que naquele momento estavam representando o próprio Senhor, diz, por fé, essa mulher creu em Deus. Por fé, ela desejou esconder os espias. Por fé, ela mesmo prega para eles, dizendo, ei, eu conheço o Deus de vocês. É o Deus que abre mar vermelho. Por fé, ela prega e diz, o Deus de vocês é o Deus que toda essa terra aqui, ó, tá com medo, porque a gente tá ouvindo falar dele. Raabe prega para eles. Porque no coração dela, ela já estava entendendo quem era aquele povo. Hoje eu não sei se você é uma Raabe. Um dia todos nós fomos. E quem creu no sangue de Cristo foi resgatado. Nós passamos para o lado do povo dele. Mas talvez hoje você já é alguém que faz parte desse povo. E que está precisando ser lembrado de que o Senhor abre o mar vermelho. De que não tem como de que não tem como esconder os grandes feitos dele. É impossível. É impossível esconder os grandes feitos do Senhor. Em Josué 6:22 diz assim, Josué, porém, então eles vão lá, eles se reúnem com Josué. Josué diz assim, Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e os seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também a todos das suas famílias, e puseram-no fora do arraial, porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram no fogo. Então somente a prata e o
do ouro, os vasos de metal e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Uau! Você sabe o que isso significa? Que ela, por fé, ela foi salva do fogo. Assim como todos nós que por fé aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, fomos salvos do fogo eterno. A palavra diz que tudo foi queimado. Porém, a mulher que creu, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia deixa claro. A Bíblia deixa claro quem ela era. A Bíblia deixa claro o que ela fazia. E sabe o que é o mais lindo disso? A Bíblia não deixa claro isso para expor. Para expor. Não, mas é para expor a fé de alguém e para expor o Deus grandioso que perdoa pecados. A Bíblia deixa claro que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador está salvo. Há uma clareza nisso. Não é por obras, é por fé. E depois que nós apresentamos a nossa fé diante dele, é que nossas obras mudam. Mas tem gente querendo conquistar o céu por obras, e o Senhor está dizendo: não é por obras, é por fé. E depois que a fé é genuína, é que há um mover de obra genuína. Primeiro ela creu. Havia algo dentro do coração dela quando ela olha aqueles dois homens e diz: ei, aquilo que o Deus deles disse, ele vai cumprir. Ela creu e então ela age. Tem que gente querendo agir sem crer. Tem pessoas querendo comprar um pedacinho do céu. O Senhor está dizendo: ei, não, creia. 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 Porque depois que a gente crê, depois que a gente tem fé genuína, quem conhece o Cristo muda as suas obras. Não tem como conhecer Cristo verdadeiramente em espírito e em verdade e continuar do mesmo jeito. Raabe foi colocada para fora do lugar que ia ser queimado. E a palavra deixa claro que todos aqueles que creram com ela. Porque se a mamãe dela não tivesse crido, teria dito: Raabe, eu não acredito nisso não. Não vou entrar dentro da casa. Se o pai dela não tivesse crido, teria dito: Raabe, que loucura é essa? Mas ela pregou para eles e eles creram. Eles começaram a entender que tudo aquilo era real e ia acontecer. Então eles esperaram dentro da casa com cordão vermelho que estava representando a salvação. Hebreus 11, 29. Para a gente terminar. O Senhor quer ativar a fé nessa noite. O Senhor quer que você se lembre dos grandes feitos dele. O Senhor quer que você entenda quem ele é verdadeiramente. Uau! Talvez você esteja tentando lutar com um gigante sozinho. Deixa eu contar um negócio para você. Não luta com gigante sozinho, não. Aquele povo, lembra que eu comentei lá, os israelitas mesmo que não entraram na terra prometida? Sabe o que eu acho legal? Que eu estou pregando aqui, eu falo, sabe, os meninos estão lá. Correspondendo à palavra, isso é muito bom. Sabe, aquele povo, os israelitas mesmo, mas que não entraram, os hebreus que não entraram.
Eles olharam para o gigante e eles acharam que eles iam ter que guerrear sozinhos. Por isso que eles ficaram com tanto medo. Sabe a história de Davi? Davi e Golias? Davi, um menino pequeno, Golias, o gigante grandão. Aonde todos os israelitas também ficam com medo do gigante. Sabe por que eles tiveram medo? Porque eles acharam que iam ter que lutar sozinho. Uma coisa que Raabe já tinha compreendido, que não era eles que iam lutar. Quem ia lutar era o Deus deles. Quem ia lutar era o nosso Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não tenta matar gigante sozinho, não. E nem fica com medo do gigante. Olha para o tamanho do seu Deus. Porque hoje o Senhor pega uma pedra e crava na testa desse gigante. Nessa noite, o Senhor pega uma pedra e crava na testa desse gigante. E ele cai na autoridade do nome de Jesus. Você sabe o que eu acabei de fazer? Eu só girei a pedra. Eu só peguei a funda. Quem cravou foi o Senhor. O gigante caiu nessa noite. Eu só peguei a pedra, eu só girei a funda. Quem cravou na testa do gigante foi o Senhor. Eu estou dizendo, não luta com o gigante sozinho, não. Você tem um Deus. E Raabe sabia que aquele povo tinha um Deus. Você tem um Deus, seja posicionado como alguém que tem um Deus, a qual Ele é o Pai e Jesus Cristo é o Filho. Seja posicionada. O Senhor está dizendo, mulher de Deus, seja posicionada. Homem de Deus, seja posicionado. Você tem um Deus a qual as nações estão esperando. A qual as nações estão esperando você clamar, você profetizar, você dizer. Elas já estão esperando. A qual o inferno já está tremendo de medo. Você tem um Deus. Você tem um Deus. O inferno já está tremendo de medo. Por isso que ele tenta te assustar. É para te colocar para trás. O Senhor está dizendo, ei, você tem um Deus a qual os céus e terra reconhecem que Ele é único e é altíssimo. Por isso ele está dizendo, então reconheça você também. Reconheça quem Ele é. Não se covarde, não fique com medo. Seja humilde e se renda. Fala, Senhor, é no seu nome que eu estou indo. É para a sua glória que eu estou indo. Hebreus 11, 29. Que eu quero compartilhar com você porque eu acho maravilhoso. Porque Hebreus vai falar dos heróis da fé. E em Hebreus, onde fala sobre os heróis da fé, cita Raabe. Só que antes de citar Raabe, alguns versículos antes de citar Raabe, diz assim, 11:29. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o mar vermelho como se fosse terra seca. Aqui em Hebreus está citando algo que Raabe citou para os dois espias. Aí diz, e quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó. Que muralhas são essas? São aquelas a qual a casa da Raabe estava. E então os espias tiraram ela de lá. E foi por fé que todas aquelas muralhas caíram. Depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias, foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Sabe por que ela está sendo citada aqui nos heróis da fé? Porque ela creu. Talvez você está olhando para a sua condição e dizendo, será que Deus me aceita mesmo? Se você crê que Ele é Deus, Ele te aceita. Se você crê e se posicionar.
e falar: eu quero um Salvador, Ele te aceita. É pela fé. É pela fé que muralhas estão caindo nessa noite. É pela fé que o mar está se abrindo nessa noite. É pela fé que o gigante caiu nessa noite. É pela fé. É pela fé que o Senhor está dando uma nova chance para todos aqueles que crerem. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Alguns eu sei pelo aquilo que o Espírito Santo me mostra. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei impactada com a delícia que estava nesse lugar. Todos de joelhos, prostrados. Buscando um único Deus. Sabe, meninas, o Senhor quer que vocês se posicionem pela fé. Vão ter que chegar lá naquela escola e se posicionar por fé. Sem voltar atrás. Crendo que Ele é o único Senhor e Deus verdadeiro. Há uma doçura. É interessante porque a gente entrou num ambiente que parecia guerra, mas há uma doçura nesse lugar. Onde a sua mente não é mais a mente do passado. Feche os seus olhos, por gentileza, e curva a sua cabeça. Tem alguns aqui hoje que chegaram como Raabe, ouviram falar de um povo de Deus, temeram o que o Senhor está fazendo através deste povo, desejaram, estão dizendo: eu quero estar dentro. E se o louvor for subir, sobe bem rapidinho para a gente parar as movimentações agora. Todos de olhos fechados, não abra os seus olhos, não. Há uma palavra e há alguém que creu nessa noite, nesta palavra. Por isso eu quero convidar você que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, assim como Raabe tomou uma decisão e disse: ei, é deste lado que eu quero estar. Eu quero convidar você que hoje quer fazer parte de Cristo e fazer parte do povo de Deus, a colocar a sua mão sobre o seu coração. Você que vai fazer essa oração de fé, dizendo: Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu vou pedir para que a igreja repita comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e o Salvador da minha vida. Obrigado, porque o Senhor me lava através do sangue. Eu quero viver uma vida na sua presença. Obrigado por me salvar. Eu me arrependo dos meus pecados. E a partir de hoje, eu quero te agradecer, porque eu faço parte
de um povo santo, eleito, salvo e grato, no nome de Jesus.